Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, trazendo mais uma palavra abençoada para o Palavra de Vida Gerando Vidas. E muito obrigado a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, amém? É uma alegria te receber aqui, quero também agradecer de coração a você que se inscreveu no canal, a você que deu like, tocou o sininho, marcou todas, enfim. Fez todo esse protocolo aí, amém? Compartilhou. Olha, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E quero aqui também agradecer, mas muito, aos nossos intercessores. Obrigado a você que tem orado pelo canal. Obrigado a você que tem orado por mim, pela minha família. Obrigado a você que tem orado pelos inscritos do canal. Por você que tem orado pedindo mais inscritos ao Senhor para o canal. Então, amados, eu sou muito grato a você. Você é uma bênção, você é um presente de Deus para mim, para o Palavra de Vida. Amém? Você não sabe o quanto que você é importante nesse projeto. Amém? Eu quero agradecer muito também, queridos, as pessoas que têm nos enviado, amém? Os comentários no vídeo. Muito obrigado a você também, tá certo? E queria aqui pedir para que você visitasse também o canal da minha esposa. O canal é canal Rose Alves, tá certo? A minha amada, minha esposa. Vocês sabem que nós estamos aqui numa guerra contra um câncer na vida dela, mas eu creio que Deus já deu a vitória em nome de Jesus. E no momento oportuno que Deus preparar, ela vai estar aqui em nome de Jesus, trazendo a vocês um testemunho abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero também anunciar, avisar para vocês sobre o nosso podcast. Nós temos o nosso podcast, que é o quê? Esse trabalho em áudio. Está disponível aí também no Anchor. Você pode entrar no Spotify, você pode entrar na Apple, você pode entrar no Google Podcast e outras plataformas de podcast. Está aí. Você vai poder ver aí na chamada. Tudo bem? É isso aí. Queridos, eu quero trazer um assunto para a gente poder colocar ele aqui nesse vídeo, que é um assunto do qual a gente não vê as pessoas trabalhando, nem pregando muito sobre isso. E isso acaba trazendo um problema muito sério para a igreja, amados. A igreja de Cristo. Hoje a gente vê uma igreja com muitos problemas. Quando eu digo igreja, eu não estou falando da instituição, eu estou falando eu, você, nós que somos igreja. A gente vê muita gente problemática, muita gente sabe que está com Cristo, mas está cheio de dúvida, de insegurança, de medo, de desconfiança. Sabe, tá uma grande confusão na cabeça dela. Tudo isso é falta de quê? É falta da igreja, dos nossos líderes, homens e mulheres que anunciam o Evangelho de Cristo. Vamos falar mais sobre a santificação. Amém? A Bíblia é muito clara, olha, sem essa santificação nós não veremos a Deus. E o processo de santificação é um processo contínuo. Ele vai acontecer na minha e na sua vida enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Amém? Isso é um processo que a gente tem que passar para quê? Para a gente desvencilhar do mundo. Para a gente cortar essas cordas das nossas vidas que muitas vezes ainda está presa ao mundo. A gente vê homens e mulheres que confessaram a Cristo, que entregaram suas vidas a Jesus, mas ela tem dificuldade, ela não consegue parar de ouvir música do mundo, ela não consegue parar de falar palavrão, ela não consegue parar de adulterar, ela não consegue parar de fornicar, ela não consegue parar os vícios na vida dela de maneira nenhuma. E isso acaba tirando a alegria, o prazer, a vontade, a necessidade dela servir a Deus de todo o coração, com o seu corpo, mente e alma, não é verdade? Então nós precisamos passar por esse tratamento. Amados, olha, eu aceitei a Jesus há quase 25 anos atrás e eu estou nesse processo de santificação até hoje. Tem áreas da minha vida que eu levo constantemente ao Senhor, sabe? Além de pedir para que haja a obra do Espírito Santo, eu tenho orado nessas áreas da minha vida, eu tenho me confessado diante do Senhor, eu tenho jejuado por essas áreas da minha vida, porque eu quero ser livre, eu quero ter alegria, eu quero ter o prazer, eu quero poder me regozijar. Amém? Na companhia do meu Senhor, na alegria, com segurança, sabe? Porque quando nós estamos com áreas da nossa vida
comprometidas ainda com o mundo, comprometidas ainda com as coisas desse mundo, a gente anda meio que desconfiado, a gente anda meio que com medo, a gente anda inseguro, a gente fica sem saber verdadeiramente como se posicionar diante de uma situação dessa. Amém, querido? Eu queria compartilhar com vocês um texto das Escrituras, amém? Eu fiz algumas anotações aqui, para mim não esquecer da gente entrar nesse assunto com muita propriedade, com muita serenidade, com muito amor, com muita misericórdia, amém? Do nosso Deus, para que a gente possa ser bem-sucedido naquilo que nós nos propomos aqui a fazer, amém? E olha, o texto da palavra do Senhor que eu tenho para você, eu separei aqui, está em 1 de João, primeira epístola, vamos ler juntos? A partir do versículo 1 que diz assim: Vide que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Agora esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém, queridos? Você viu aqui que coisa tremenda? Então, amados, nós precisamos nos atentar a isso, a seguirmos nesse processo de santificação. Eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Diz o seguinte: o significado de santificação é o quê? É tornar-se santo. Santo é o quê? É separado para Deus. Amém? A pessoa deixa o mundo, a pessoa abandona tudo que estava no mundo e agora ela se separa para quê? Para Deus. Tá certo? Então ela agora vai andar a cada dia sendo ministrada, sendo dirigida, sendo conduzida pela palavra do Senhor. Amém? Sendo direcionado pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai nos dando revelação, o Espírito Santo vai nos dando entendimento, vai nos dando a compreensão e a gente vai desenvolvendo a nossa relação com Deus. Amém? Veja bem, a santificação ela é um processo contínuo, amém? De busca, de entrega, de renúncia diária nas nossas vidas. Amém? Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós estamos passando por esse processo. Também exige coragem, exige, sabe o que? Perseverança, exige, sabe o que? Determinação, empenho e fé. Amém? Tudo isso são ingredientes muito importantes para a gente estar passando pelo processo de santificação. Ela deve ser desenvolvida com amor, com muita paciência, com obediência, com submissão, com domínio próprio, amém? Sempre buscando desenvolver os frutos do Espírito que está lá em Gálatas capítulo de número 5. Amém? Vamos ver alguns ensinamentos sobre a santificação que precisam e que nós devemos aprender e devemos praticar na nossa salvação. Veja o que a Bíblia diz lá em Hebreus 12, no versículo 14. Segui a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu aí? Então nós sabemos que se nós não passarmos pelo processo de santificação, se a gente não se purificar para Deus, nós não iremos nos encontrar com Deus. Isso não é o pastor Genivaldo que está dizendo isso, que está colocando isso é o que nós estamos lendo aqui nas Escrituras. Olha, veja bem, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, vamos ver e entender aqui sobre os medos da santificação. Amém? Primeiro, a palavra santificação gera um certo receio em algumas pessoas que trazem consigo um conceito muito errado sobre esta doutrina. Veja alguns tipos de medo.
Alguns dizem, santificação é apenas para pessoas mais maduras, né? Eu tentei, mas não consegui. Talvez quando eu for mais velho, quem sabe? Outros afirmam, se eu quiser agradar a Deus, vou ter que acertar algumas áreas da minha vida, porque é a mais cristalina das verdades. Amém? Assim sendo, nem vou ler a Bíblia para não ficar sabendo o que faço de errado. Aí veja bem, a santificação não é apenas para as pessoas mais maduras, pessoas mais experientes, mais maduras na fé, não. É para todos nós que somos da família de Cristo, que somos filhos de Deus. A Bíblia não é nossa inimiga, amados, muito pelo contrário, é nossa aliada. Ela nos mostra o que? O caminho para nós vivermos cheio de vida. Amém? Tendo o próprio Criador do universo ao nosso lado, como nosso aliado, como nosso Pai, como nosso condutor. Amém? Veja o que a Bíblia diz para aqueles que querem se esconder atrás do pecado. E vive se justificando, dizendo que não será cobrado, porque Deus não irá cobrar somente aqueles que já conhecem e entendem a verdade. Olha só, Romanos 1, do versículo 18 ao 20, diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a vontade e a injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inesculpáveis. Então nós vimos aqui a posição de Deus na sua palavra em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Veja bem, o que não é santificação? Não é sinônimo de perfeição, amados. Amém? Não queira já ser uma pessoa perfeita, não, isso é um processo que vai acontecendo gradativamente na medida que a gente vai buscando a Deus, na medida que a gente vai se alimentando da Bíblia, na medida que a gente vai se aprofundando na oração, na medida que a gente vai desenvolvendo um jejum com responsabilidade, no momento que a gente vai entregando um louvor cada vez mais puro, cada vez mais santo diante do Senhor. Isso é um processo que vai se desenvolvendo na medida que a gente vai caminhando com Deus. Amém? Como tudo nessa vida, não é verdade? Você entra numa empresa, você chega lá totalmente leigo com ela, né? Mas na medida que vai passando o tempo, você vai desenvolvendo, daí a pouco você faz tudo aquilo na maior naturalidade, coisas que para você no início era coisa absurda. Você agora começa a entender a mesma coisa, é o reino de Deus, a mesma coisa é a obra de Deus, a mesma coisa é a palavra de Deus. Na medida que você vai se inteirando dele, na medida que você vai desenvolvendo isso na vida dele, você vai se tornando mais íntimo. Amém? Não há dúvida de que nosso Deus é santo, de que ele é perfeito e é o que ele diz também na sua santa e poderosa palavra. Veja 1 de Pedro 1, no versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Amém? É lindo, né, isso aí? Mas isto não quer dizer, amado, que nós seremos perfeitos ou totalmente santos. Não. Nesta vida isso não é possível. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a Bíblia diz que já no maligno, nós vivemos num corpo humano, falho e limitado, amém? E temos uma mente carnal, uma mente mundana ainda. Precisa ser cada dia, amém? Mais e mais lavada pela palavra do Senhor. Mas isso também não quer dizer que nós não seremos perfeitos e totalmente santos nessa vida terrena. Veja o que Efésios 5, no versículo 26 e 27, nos ensina. A fim de santificar, tendo-a purificado com lavagem da água. Então veja bem, a nossa vida é lavada com a palavra de Deus, amém? Que aqui é como se fosse a água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo. Igreja sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Glórias a Deus. Por isso, amados, é que ainda nós permanecemos aqui, nessa vida, na terra, para esse processo de santificação, ou seja, de limpeza espiritual. Amém? Mateus 5, no versículo 8, nos ajuda, diz, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Viu que coisa linda? Quando nós estivermos no céu, com corpos glorificados, nós poderemos até permanecer
face a face com o Senhor, sem nós sermos destruídos. Veja o que é que 1 Tessalonicenses 4, no versículo 17 diz. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, no versículo 40 e no 44, diz assim: também há corpos celestiais e há corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Semeia-se o corpo animal e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Amém? Glórias a Deus. Que coisa linda, né, queridos? Por isso que é muito bom a gente caminhar com o Senhor. Hoje, isto é impossível, nós vivermos em corpos que ainda sofrem os efeitos e pendem também para o pecado. Mas veja o que é que 1 Coríntios 15, dos 50 ao 58, nos ensina. Mas digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo em mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Então vale a pena a gente trabalhar para Jesus, vale a pena a gente se dedicar, vale a pena a gente contribuir na obra do Senhor, vale a pena a gente dar nossa participação ao Senhor. Amém? Tudo. Por quê? Porque tudo que nós fizermos para o Senhor não será em vão, mas a gente tem que fazer para Deus. Não fazer nada para ser reconhecido pela igreja, para ser reconhecido pelos pastores, para ser reconhecido pelos líderes de Deus, para ser reconhecido por pessoas. Não, de maneira nenhuma. Tá certo? Vamos fazer no único intuito de agradecimento a Deus. Amém? Tudo que eu faço para o Senhor, isso é um ato de gratidão ao meu Senhor. Amém? Amados, que coisa linda, né? A gente vê aqui o quanto é importante o processo de santificação. Isso não quer dizer que nós vamos ficar impossibilitados de pecar, de maneira nenhuma. Veja bem, buscar santidade não quer dizer tornar-se isento da possibilidade de pecar. Veja o que é que a palavra do Senhor diz lá em 1 de João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Amém? Não adianta dizer o pecado está amarrado, porque ele não está. Deus deixou aos seus filhos a missão de lutar contra o pecado enquanto eles estiverem vivos nesse mundo. Amém? E veja bem, 1 de João 3,9 diz: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Amém, querido? Olha, muitas vezes vocês vão ver eu aqui lendo uma versão e vai aparecer para vocês uma outra aí. Isso é proposital para quê? Para que vocês ganhem conhecimento de todas as versões da Bíblia que existe no nosso país. Amém? O significado é o mesmo. As versões são diferentes. Tá certo? Amém? A santificação muitas vezes vai exigir o domínio próprio, coragem, persistência. Amém? Nós seremos muitas vezes injuriados, sofreremos humilhação e algumas vezes nós cairemos nas armadilhas do pecado, sim. Nós vamos ser ignorados por pessoas, nós vamos ser caluniados por pessoas. Tudo isso faz parte do processo. Nós vamos ser muitas vezes entrar em situações bem difíceis, mas por que tudo isso? Primeiramente, amém? Olha o que a Bíblia diz. Primeiramente, para quê? Para que você cresça, para que você amadureça, para que você não venha ser um crente mimimi, para que você não venha ser um crente cheio de dúvidas no coração, cheio de insegurança, para que o seu ministério seja um ministério sólido, um ministério seguro, um ministério confiável.
Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 5, do versículo 10 ao 12. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aí ele diz, alegrai-vos e exaltais, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amados, é tremendo. As coisas de Deus é tremenda, né? Isto porque, apesar de nós sermos convertidos a Jesus, ainda pecamos, mas agora nós temos o quê? Nós temos um advogado, amém? Olha o que diz aí em 1 de João 2, no versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o nosso advogado é Jesus, o nosso juiz é Deus. Amém? Então você tem que estar preocupado com os julgamentos de Cristo. E você tem que estar preocupado com o veredito do nosso Deus. Amém? Então se preocupa sim em agradar a Deus. Aos homens, a partir do momento que você estiver agradando a Deus, andar nos caminhos do Senhor, praticar a palavra do Senhor como está escrito, você pode ter certeza que todas as pessoas que amam a Cristo vão estar sempre ao teu lado. O que é então santificação? As palavras mais utilizadas entre as línguas originais bíblicas para exprimir o sentido de santificação são o quê? Kadosh, amém, no hebraico, ou então Hagios no grego. As duas palavras trazem um pensamento fundamental de separação, dedicação, consagração a Deus. Amém? Veja bem, existe também a ideia de uma transformação interna, que gradualmente resulta em pureza, retidão moral, expressa uma vida externa de bondade e piedade. Poderíamos dizer, então, que santificação é o desejo de separar-se do que a desagrada a Deus, optando conscientemente pela ação de obedecê-lo na força do Espírito Santo. Glórias a Deus! Então, quando começa a santificação? O desejo de santificação é uma consequência natural de uma real conversão. Amém? Quando nós ouvimos o Evangelho, nos arrependemos de nossos pecados, confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós entregamos nossas vidas a Ele e agora nós vamos andar em novidade de vida. Amém? Veja o que Efésios nos ensina. Efésios 1, versículo 12 e 13. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Não sei se você notou bem, mas ele não se chama Espírito Santo por acaso. Jesus explicou que a sua missão seria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme está lá em João 16, no versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, quando o Espírito Santo age em nós, o objetivo básico é o que? É lançar luz sobre pecados, para que nós venhamos o confessar e confessarmos e pararmos com a prática do erro. Amém? Provérbios 28, no versículo 13 e 14 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Queridos, há uma ilustração muito interessante, eu até anotei aqui para compartilhar com vocês, que diz assim: antes de convertermos ao Evangelho, a nossa natureza era como de um porquinho. A natureza do porco é o que? É sempre voltar à lama. Por mais que você dê banho, coloque perfume e coloque traje de gala nele, ele correrá para a sujeira quando menos vocês esperar. Assim éramos nós, voltando com muito gosto para a lama do pecado quando estávamos longe do amor de Deus. Porém, quando Jesus entrou nas nossas vidas, quando fomos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, a nossa natureza mudou. A semelhança do passarinho. O pássaro também pode se sujar, mas ele fica incomodado e rapidamente ele busca se limpar. Quando isto acontece, dá um voo rasante em algum lago ou tenta limpar suas asas
com o bico, pois não aguenta ficar sujo por muito tempo. Assim é aquele que tem nova vida em Cristo Jesus. Quando peca, isto o incomoda, pois o Espírito Santo o convence do erro. Ele busca a se limpar através da confissão do pecado e volta à prática do que Deus quer. Amém? Glórias a Deus. Então isso é muito lindo, né? Quando nós, amados, nos desviamos do caminho que o Senhor nos propôs, nós ficamos o quê? Com sua palavra, que diz, lá em 2 de Pedro 2, no versículo 20 ao 22. Depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nela, e vencido tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Amém? Glórias a Deus. Isso é muito sério, né, querido? Isso é muito sério. A gente precisa estar de coração aberto para a gente fugir dessas coisas. Santificação, olha, é um processo. Não chegaremos à perfeição nesta vida, mas nosso alvo sempre na dependência de Deus é. Amém? Que sejamos hoje mais limpos e santos do que nós fomos ontem. Apocalipse 22, no versículo 11, diz, olha, quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Amado, quando nós pecamos e confessamos ao Senhor, quebrantados e arrependidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. 1 de João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 2,1 diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Perdoado por Deus, levantamos a cabeça e continuamos no processo de santificação. A luta pelo bom testemunho será diária até a volta de Cristo. Amém? Isso tudo eu anotei aqui para não deixar nenhum ponto, nenhuma vírgula fora do lugar, para que a gente venha tirar uma grande lição. Amém, queridos? Olha, 2 Timóteo 3,14, o Senhor diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens recebido. Amém? Sabendo sempre que você tem recebido do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Amados, aqui tem mais outra ilustração que eu marquei aqui para que a gente venha aprender e crescer mais e mais nesses propósitos. Amém? Outra ilustração conta que nossa vida antes da nossa conversão a Jesus era como um quarto escuro. Andar num quarto assim é o que? Praticamente certo viver tropeçando em cadeiras, móveis, não é verdade? E esbarrando em objetos que não vemos pelo caminho. Antes de Jesus, nós éramos assim. Nós caímos no pecado e nem sabíamos. Apenas sentíamos os seus efeitos. Após nós entregarmos nossa vida a Cristo, é como se Ele, que é chamado a luz do mundo, colocasse no quarto uma lâmpada de 60 até maior volts, né? Ela nos mostra onde estão os móveis, que antes nós tropeçávamos nele, bem como a sujeira que não víamos e que teremos que limpar, também, que existia no quarto de nossa vida. Muita sujeira de pecado que nós vivíamos apreciando. Amém? E que nós precisávamos confessar e limpar diante de Deus. Assim confessamos os pecados que nós enxergamos com a lâmpada de Cristo quando estamos acabando de varrer. O Senhor muda aquela lâmpada de lugar ou então aumenta a claridade dela, de 60 ele passa a 100 watts, com a qual nós passaremos a enxergar outras sujeiras, outros pecados, amém? Que antes nós não víamos. E ao confessarmos estes também, ele muda a lâmpada de 100 agora para 200 watts. E assim por diante, o Senhor aumenta aos poucos para que nós mesmos não venhamos a entrar em pânico. Santificação, um processo que está em andamento também a partir da nossa conversão. A santificação, ela nos leva o que? Ajudar o próximo. Você tem irmãos desanimados
acomodados na prática de pecado que nem o pastor sabe, e nem um outro irmão, e nem uma outra pessoa, mas Deus te deu o privilégio dessa pessoa ter segurança em você e abrir o coração para você e pedir ajuda para você. E aí você vai poder o quê? Ter o conhecimento daquela situação e ajudar aquela pessoa. E você faz isso agora por quê? Porque agora a sua lâmpada está cada vez mais clara. Amém? O Espírito Santo ele pode te usar para exortar estes irmãos, pois muitos estão desorientados, precisando de alguém como você para dizer o que Tiago 5, 19 e 20 diz, amém? Já está na hora de parar de brincar com Deus, amém? Depois vocês leiam lá, eu vou deixar aí no texto de Tiago 5, 19 e 20, que é para o vídeo não ficar muito longo, amém? Existem aqueles também que irão responder, que é isso? Eu estou ótimo, eu não tenho a mínima intenção de mudar. Vá cuidar da sua vida, que da minha cuido eu. É verdade? A gente vai ouvir muito isso. Ao encontrarmos pessoas no nível mencionado aqui, sem vontade de abandonar o pecado, curtindo e se deliciando com o que é biblicamente errado, não podemos descartar a possibilidade de que elas não sejam verdadeiramente convertidas. Ezequiel 3, do versículo 18 a 21, eu não vou ler aqui para não acrescentar muito o vídeo, mas eu aconselho você a ler na sua casa, amém? Afinal, santificação é algo absolutamente relevante quando vista pelos olhos de alguém que não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus. 1 de João 2, no versículo 19, diz: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fôssemos dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Veja bem, nosso Deus é santo e Ele quer que os membros da sua família caminhem progressivamente em busca da sua santidade. Amém? Bom, queridos, concluindo esse tema tão importante que é a santificação, nós concluímos aqui o seguinte, que a santificação é característica da família de Deus. Amém? Nosso Deus, Ele é santo e Ele quer que os membros da sua família caminhem progressivamente em santidade. Está aí em 1 de Pedro 1,16. O Senhor nos ensina isso de forma tremenda, né? Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Como Pai, Ele também sabe quanto mais nós estivermos distantes, quanto mais nós estivermos longe da vontade de Deus, mais desespero, mais medo, frustrações e desilusões nós iremos provar, nós iremos viver. Quanto mais nós voltarmos para o Senhor e para a sua palavra, mais vida nós iremos sentir, mais alegria de existir e mais convicção de nós estarmos indo na direção correta. Isso é uma certeza para nós. Amém? Como seres humanos, amados, nós trazemos certas características que vêm de familiares, como o pai, como a mãe e às vezes até o irmão, não é verdade? As pessoas sempre vão dizer: o nariz é parecido com o nariz do pai. Ou então, ele é tão comunicativo quanto a mãe. Ou seja, sempre carregando características. Nossa, mas ele parece tanto com o irmão dele, não é verdade? Ou seja, essas comparações familiares que nós carregamos, nós precisamos então carregar essa comparação com o nosso Deus. Amém? Ele é o nosso Pai, Ele é santo e a característica dele é inconfundível. E os seus filhos têm que buscar essa santificação para parecer, para carregar, amém? A identidade de Cristo nas nossas vidas. Cada dia Ele quer que o seu povo se santifique mais. Ele quer mais santidade, Ele quer mais transparência, Ele quer mais limpeza de caráter diante dele, mesmo os dos homens. Amém? Que nós devemos sempre dizer santidade ao Senhor. Amém? Isso tem que ser a nossa prática diária. Amados, aqui eu encerro esse vídeo trazendo esse tema que ele é muito importante, amados. A gente sabe que muitas pessoas que caminharam com Cristo, pessoas que se frustraram, pessoas que ficaram pelo caminho, pessoas que desenvolveram ministérios, pessoas que foram tão usadas por Deus, elas perderam a alegria, o amor, o prazer, se desviaram do alvo que é Cristo por falta de santificação, por falta de se purificar. Então não aceite nenhuma ilusão da qual muitos têm pregado e ensinado. Amém?
de que não, Deus aceita do jeito que está. Não, Deus nos chamou assim, realmente Deus ele nos chama do jeito que nós estamos, mas nós não podemos permanecer da forma que nós chegamos. Amém? Por quê? Porque senão o Evangelho não tem poder nas nossas vidas. Amém, querido? Então era essa a mensagem que eu queria entregar nesse vídeo para você. E guarde bem, pratique bem isso na tua vida, que eu tenho certeza que você vai viver experiências sobrenaturais com o seu Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família.